Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de estatística do módulo 4 desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Excepcionalmente hoje estamos trabalhando de forma remota, mas não vai ser diferente do que a gente faz em sala de aula. Bom, então vamos lá, vamos conversar sobre a correção desse exercício. É uma questão sobre média aritmética. Então vamos ver aqui. Em uma escola de ensino fundamental, um concurso estabelece regras para conceder uma bolsa de estudos de ensino médio, para o ensino médio. Em cada bimestre, os alunos do nono ano realizam uma avaliação e, após os 4 bimestres, as notas são somadas. Os 4 alunos finalistas são os que alcançarem maiores pontuação, ou pontuações, né? Ganhará a bolsa aquele que possuir a média mais alta das 4 notas das avaliações. Então, aqui a gente tem, né, o aluno A, B, C e D. E a resposta, como vocês estão vendo aqui embaixo, o aluno que vai ser agraciado com a bolsa aí é o aluno C, que tem a melhor média, né? Então, a gente pode ver aqui embaixo, né, como essa média foi calculada. Então, temos aqui a média do aluno 1, 83,75%, a média do aluno B, 85,50%, a média do aluno C, 85,75%, e do aluno D, 81,71. Então, o aluno C aqui que teve a melhor média. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: e se os 2 melhores alunos tivessem a mesma média? O que a gente ia fazer? Dividir a bolsa ao meio? 50% para cada um? O que vocês decidiriam? Ó, a Mariana falou daria 50% para cada um. Quando isso acontece, a gente tem que avaliar o seguinte: se os 2 melhores tiveram a mesma média, que era o padrão para decidir, a gente vai tentar ver quem teve as notas mais regulares. E é justamente isso que a gente vai aprender hoje em variância e desvio padrão. O variância e desvio padrão vai ser justamente para tentar resolver quando isso acontece. Tá? Eu tenho médias iguais, né, dos 2 vencedores, dos 2 melhores, só que eu quero um melhor. Então eu vou decidir pelo que tem o quê? A nota mais, ou tiraram as notas mais homogêneas, né? E isso a gente descobre com o cálculo do desvio padrão, que é o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Mas por enquanto, só calcular a média, que é o que nos interessa, né, para dar base ao conhecimento que vem mais à frente. Vamos ver então o 2. Um filme foi exibido em um cinema em 8 diferentes sessões. Ao longo de todo o dia, o número de presentes em cada sessão é mostrado na tabela abaixo. Então, na primeira sessão, 88 presentes. Na segunda, né, teve mais gente, 102, até a oitava aqui com 68. Então, o número médio de pessoas que vieram ao cinema, né, por sessão, 85. Esse aqui também uma questão simples, né, de média aritmética simples. Basta somar todos os valores, todos os elementos, né, desse conjunto que está sendo analisado e dividir pela quantidade em que eles aparecem. Então, aqui temos 88 mais 102, etc., mais 68, dividido por 8. Então, a média aqui foi 85, também uma questão bem simples para reforçar, né, esse conhecimento de média aritmética. Aqui temos uma situação de média aritmética também, só que a gente tem frequência, né, em relação aos elementos. Então aqui eu tenho uma pesquisa foi realizada com 250 pessoas em um restaurante. A pessoa deveria apenas dar a nota de 0 a 10 para o atendimento que recebeu. Os resultados obtidos foram organizados conforme essa tabela aqui. E a gente quer saber, né, o gerente do restaurante quer saber qual a nota média dada pelos frequentadores desse restaurante para o serviço. Então perceba, tem nota aqui que foi dada por 5 pessoas, 0 ninguém deu. Mas, pô, nota 1, 5. Mais a nota 6, 25. A nota 8, né? A maioria aqui entendeu que o serviço é bom. Né? Então, quem achou ótimo, 5 pessoas. Ali deu nota 9, muito bom, talvez, 25. Enfim,
O gente quer saber qual seria a nota média dada pelos frequentadores. Então, assim, como a gente tem as notas e a frequência, né, do acontecimento dessas notas, aí a gente tem que fazer o quê? Aquele cálculo da média ponderada, né? Média aritmética ponderada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui os eventos pelo número de vezes que acontece, né? Aqui, por exemplo, 0 vezes 0 igual a 0, né? 1 vezes 5 igual a 5. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Depois temos 4 vezes 9, igual a 36. Depois temos 5 vezes 18, dá igual a 90. 6 vezes 25, dá 150. 150. O 5 é mais difícil de fazer. 7 vezes 31, 217. 8 vezes 120, dá 960. 9 vezes 25, dá 225. 2, 2, 5. E 10 vezes 5, que dá 50. Então, como temos aqui as notas e a frequência em que elas acontecem, ou seja, o que vai ponderar essa média, então a gente viu na aula, né? A gente multiplica. Aí aqui a gente tem o somatório dos pesos, que aqui vai dar 250, né? E o somatório, né, dessas multiplicações aqui, que vai dar 1.763. Muito bem. Então, a média ponderada aí vai ser o quê? O símbolozinho de média que a gente já viu, né? O x cortado é igual a 1.763 dividido por 250, que é a soma dos pesos, a soma das frequências. E aí aqui vai dar 7. Vamos passar para o próximo. Em uma seletiva para a final de 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, observaram os seguintes tempos. Então, temos aqui o tempo, né, a raia e seus tempos. E aí, a questão quer saber o seguinte: a mediana dos tempos apresentados no quadro é. Então, a mediana a gente sabe, né? Quando tem que calcular a mediana, a gente tem que primeiro ver se são números ímpares ou pares. Na verdade, a quantidade de elementos, né? Então, temos aqui 8. Então, significa que temos números pares, né, de elementos. Então, a mediana vai ficar lá no meio, no centro, vai ficar entre dois números. Só que antes disso, a gente tem que fazer o quê? O rol. Então, o que é o rol? É colocar os números em ordem crescente. Aqui a gente pegou o 20,5 que está aqui, é o primeiro. Depois 20,60 duas vezes. O 80 uma vez. O 90 duas, três vezes. E o 96 uma vez. Aí sim, a nossa mediana vai estar onde? Aqui no centro, né? Só que se fosse número ímpar, passava certinho pelo número. Aqui a gente tem o quê? Dois números centrais. E aí eu tenho 3 para a esquerda, 3 para a direita. Quando isso acontece, a gente viu, a gente soma os elementos centrais e divide por 2, ou seja, acha a média aritmética simples desses números. Por isso que deu aqui o 20 e 85. Vamos para o 5. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, fizeram prova de matemática, direito e informática. A tabela a seguir apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, temos aqui as notas que eles tiraram de cada um. Então, temos 4 informações de cada um.
E segundo o edital de seleção, qual seria o critério? Aí aqui temos, de acordo com o edital, né, o aprovado será aquele que tiver, deixa eu ver aqui, aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 for maior. Então, quem tiver a maior mediana, né, em relação às notas, vai ser aprovado. Então, aqui ele não está trabalhando com média, está trabalhando com mediana. Tudo bem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a mediana das notas de cada candidato, né? Temos aqui 5 candidatos e temos 4 notas para cada candidato. Então, se são 4 notas, a gente vai fazer o rol dessas notas e, como está em par, né? São 4 notas, a gente vai ter que calcular a mediana no centro, ou seja, somando as notas centrais e dividir por 2. Então, né, a gente não pode aqui pegar diretamente aqui porque a gente tem que fazer o rol. Então, vamos ver aqui como é que ficou esse rol. Por exemplo, o K, 33, né? Teve 3 33 e um 34. A mediana vai estar aqui no meio, né? Porque está em número par. A mediana vai passar aqui, ó, no centro. Tá? Então, 33 mais 33, por acaso, né? 33 mais 33 dividido por 2 dá o 33 mesmo. O candidato L, aqui nessa impressão aqui tem um número errado. Aqui não é 34, não. Esse número aqui é 32. Tá? Então, o candidato L, a gente pegou essas notas aqui, ó. Aqui, ó, candidato L. 32, 39, 33, 34. Então, para achar a mediana, o que a gente tem que fazer? Fazer o rol, né? Primeiro 32, depois 34, depois 33, depois 34, depois 39. Que é o que a gente fez aqui. 32, 33, 34, 39. Então, a mediana, a gente sabe, passa aqui no centro. Vamos somar o 33 mais o 34 dividir por 2. Então, a mediana desse candidato vai ser 33,5. E o candidato M? O candidato M, a gente pegou a nota dele e colocou em rol, ou seja, do menor para o maior. 34, 35, 35, 36. Ora, 35 mais 35 dividido por 2 dá o próprio 35. Aqui não precisava nem fazer conta, né? O candidato N, colocando as notas dele em rol, né? Ou seja, em ordem crescente. 24, 35, 37, 40. Então, vamos somar os números centrais e dividir por 2. Deu 36 a mediana. E o candidato 16, olha, candidato 16, o candidato P, aqui também tem tá grifado errado aqui. Vou só alterar aqui o valor. Esse número aqui é 36, está lá e esse número aqui é 41. Então aqui vai ser 26 e aqui 36, 16, 26. Estão colocando em rol a primeira nota de matemática 16, depois direito 26, depois vem 36, depois vem 41, que é o que eu acertei aqui. Tá? 16, 26, 36 e 41. Então a mediana vai ficar o quê? Entre o 26 e o 36. Aí eu somo 26 mais 36 dividido por 2, deu 31. Então o candidato aqui que tem a melhor média, né? Ou seja, média não, a melhor mediana vai ser o candidato N, que a maior mediana foi 36. Essa aqui, depois de jogar um dado em forma de cubo e em faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constituiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequência. Então, o que aconteceu? O número 1 do dado caiu 4 vezes. Quando jogamos o dado, o número 4 caiu 4 vezes. Aliás, número 1, né? Perdão. O número 2 caiu uma vez só. O número 4 caiu 2 vezes. O número 5 caiu 2 vezes. E o número 6 caiu uma vez. O número 3 não caiu nenhuma vez, zero. Tá? Muito bem, então, com base, né, nessa observação, qual seria a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências que foi apresentada aqui? Então, a resposta aqui foi a letra B,
Veja bem, o que ele quer aqui? Média, tá? Mediana e moda. O que é a moda? É o número que aparece mais vezes. O que é a mediana? A mediana é o termo central, tá? Então a gente tem que ver quantas vezes o número aparece e botar ele em rol e calcular essa mediana. E a moda é o número que aparecer mais vezes. Então vamos ver aqui. Perceba o seguinte: aqui eu tenho os números, né, e a quantidade de vezes que ele aparece. Então essa média aqui, por exemplo, não vai ser uma média simples, vai ser uma média ponderada. Por quê? Porque eu tenho o elemento e a frequência de vezes em que ele aparece. Então a gente tem que calcular a média, a média aritmética ponderada aqui. Para calcular a mediana, a gente vai ter que colocar esses números aqui em rol. E a moda a gente vai ver qual que aparece mais vezes. A moda já dá para ver aqui mesmo, né? O que é a moda? Né? O número que aparece mais vezes. Olhando para esse quadro aqui, qual o número que aparece mais vezes, pessoal? O número 1 aqui, ó, aparece quantas vezes? 4 vezes. A moda não é o número que aparece mais vezes? Então eu já sei que a resposta, né, está entre a letra B e a letra A. Só que a gente já sabe que é a letra B, né? Porque a moda é 1. Tudo bem, mas vamos ver, vamos confirmar os outros números, né? Os outros resultados para ver isso. Então, a média já sabemos, né? É só somar tudo. Aqui no caso, a gente vai somar a multiplicação de cada um pela sua frequência. Então, 1 apareceu 4 vezes, o 2 apareceu uma vez, mais o 4 que apareceu 2, mais o 5 e assim sucessivamente. E dividiu pela soma dos pesos, né, da frequência. Então, a gente somou a frequência aqui, né? A soma dos pesos. E aí achamos que a média aritmética é 3. Tudo bem. Então, quem marcou a letra A, talvez tenha chegado em função disso aqui, né? Tenha feito essa continha, chegou ali o 3. E para eu achar a moda, eu tenho que colocar esses valores aqui em rol. Então, vamos ver. Ó, em rol o quê? Em ordem crescente, tá? Ou em ordem decrescente, como a colega ali falou. Não vai modificar o cálculo, tá? Só que é mais comum ver em ordem crescente. Então, o 1 aqui a gente tem 4 vezes que ele apareceu, o 2 apareceu uma vez, o 4 apareceu 2 vezes, o 5 também apareceu 2 vezes e o 6 apareceu uma vez. Aqui, ó, nessa tabelinha. Ó, o 6 uma vez, o 5 duas, né? Trouxe para cá. E aí, né, para calcular, nós colocamos os números na quantidade de vezes que eles surgiram, né? E aqui temos número par, porque temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Então, como tem par, a mediana vai estar onde? Vai estar aqui no centro, o somatório desses dois números. Então, eu vou somar 2 mais 4 e dividir por 2, que aí dá igual a 3. Por isso que a mediana é 3. E a moda, vimos aqui mesmo dá para ver, né? O que é a moda? É o número que aparece mais vezes. Nesse rol aqui, quem aparece mais vezes aqui? É o número 1. Tá? Então, por isso que a moda é número 1. Então, a resposta vai ser 3, 3 e 1, confirmando aqui o que está aqui na letra B. Vamos ver o próximo aqui. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Desculpa. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos por período. Então temos aqui, né, janeiro 25, fevereiro 20, causa, etc, etc. Bom, se ele quer saber a mediana, o que a gente vai ter que fazer? Colocar esses valores em rol, né? E aí, a mediana dos dados apresentados vai ser 42,5. E aí, como é que a gente faz aqui, ó?
pegamos os valores, colocamos em rol, né? Então, 20 é o menor valor, depois 25, 30, 35 aparece duas vezes, e por aí vai até o número 70. E aí, como temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, 12 elementos é um número par, então eu já sei que a mediana vai passar aqui no centro desses dois. E aí, o que a gente faz? Soma os dois elementos centrais e acha a média aritmética, né? Divide por 2. Então, pode-se dizer que 42,5% é a mediana, ou seja, passa aqui nesse meio aqui 42,5%, não, 42,5%, né? Isso aqui é o quê? O número de carros, né? Então significa o quê? Abaixo de 50% das vendas estão abaixo de 42 veículos e 50% estão acima das vendas estão acima de 42, tá? Em relação aos meses. Vamos ver aqui o oitavo dessa sequência de exercícios, depois a gente vai ver a outra folhinha que eu passei para vocês, e aí a gente entra com o assunto de hoje. Com a ajuda de um globo para sorteio do bingo, foram sorteados de forma aleatória os seguintes números. Então foi lá sorteado o número 2, aí depois o número 45, 13, 54, por aí vai. Analisando os números, um estudante concluiu que a média aritmética desses números é 24, a mediana é 22 e a distribuição é amodal. Vimos lá na aula, né? O que é uma distribuição amodal? Significa que não há moda, né? Ou seja, nenhum número se repete, tá? Se não há moda, significa que não tem nenhum número repetido. Evidentemente, por quê, pessoal? Porque quando você sorteia número no bingo, a bola não volta para o globo, né? Senão ela vai cair de novo. Então você sorteia lá no bingo, se é o número 2. O número 2 está fora do globo. Então você vai girar, o número 2 não pode sair de novo porque ele já saiu. Então, como a quantidade de elementos vai ser tal que você não vai ter números repetidos, porque o número que saiu não vai voltar, tá? Então, por isso que ele falou aqui que a amostra é amodal. Sobre os valores e conclusões desse estudante, analise as afirmativas a seguir e diga qual que está correta. Aliás, analise as afirmativas a seguir, que são essas, né? E aí assinale a que contenha somente afirmações corretas. E aqui na resposta, as que estão corretas é a 2 e a 3. Vamos ver o que não está correto aqui. A média aritmética é a soma de todos os valores apresentados na distribuição. O que está errado nessa afirmação aqui, pessoal? Porque a média aritmética não é só a soma dos elementos. É a soma dos elementos dividido pela quantidade de vezes em que ele aparece. Foi até o que eu respondi aí a Cristine, né? Então, por que eu divido por 2 ali para achar a média aritmética? Eu somo aqueles dois valores, eu tenho dois elementos, né? Era lá o 40 e o 42, por exemplo, eu acho, 40 e 45. Então, para essa afirmativa ficar correta, né, a média aritmética é a soma de todos os valores presentes na distribuição divididos pela frequência ou pela quantidade de vezes que ele aparece. Aí estaria correto, tá? E a 4 aqui está, a média aritmética está errada, pois deveria ter o mesmo valor que a mediana. Não, é uma bobagem, né? A média aritmética está correta, é 24 mesmo. Se você somar esses números aqui e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar 24. Então, por isso que essa 4 aqui não está correta. E aí, ficamos aqui com a resposta letra D. Temos uma outra folha de exercício que eu passei para vocês, da aula 1 ainda, né? Nos casos, deixa eu ver aqui, isso. Vamos comentá-los aqui rapidamente. E aí eu vou postar aqui uma solução que eu fiz para os casos, né? Exatamente, pode não estar da mesma forma que vocês escreveram, ou seja, para quem fez, evidentemente, mas eu vou mostrar a ideia central que para quem fez, né, mesmo que tenha escrito de outra forma, tem que ser mais ou menos naquela ideia ali, tá? Tá. O primeiro caso, no primeiro encontro, a gente falou mais sobre variáveis quantitativas, qualitativas, amostra, população, né, gráficos, né, ou melhor, forma de apresentação.
Então, esses casos que eu mandei para vocês é baseado naquele conhecimento do primeiro encontro, tá? Então, o primeiro caso aqui, vamos ver. A empresa Ecoverde atua no setor de energias renováveis e recentemente definiu seus objetivos estratégicos para o próximo ano. O CEO deseja compreender melhor o impacto desses objetivos na organização e contratou você, né? Aliás, contratou um consultor, pode ser você, para analisar os dados. Os principais objetivos estratégicos da Ecoverde são aumentar a participação no mercado de 10% para 20% em 2 anos, né? Reduzir os custos operacionais em 15% até o próximo ano, ampliar os investimentos em inovação, passando de 8% para 12% da receita líquida anual, e 4, melhorar a percepção da marca entre os consumidores, medida por uma pesquisa de satisfação de notas 1 a 10. Então, a gente vê que tem bastante variável, o quê? Quantitativa, né? Muito bem. Então, perguntas para análise, né? Aí eu joguei para vocês as perguntas. Quais são as variáveis apresentadas nos objetivos estratégicos da Ecoverde? Classifique cada variável como qualitativa ou quantitativa. Primeira coisa, né? Para eu classificar, né, essas variáveis, eu tenho que identificar quais são. Então, aqui, o que eu identifiquei aqui? Identificação das variáveis. Participação no mercado é uma variável que vai ser pesquisada. Custos operacionais, percentual de redução, que mostrou ali. Investimentos em inovação, que ele falou que sobre o percentual da receita líquida. E a percepção da marca, nota de satisfação. Então, a gente identificou essas variáveis aqui. Mas a gente vê aqui, até antecipei ali, a maioria dessas variáveis, se não todas, né, são quantitativas. Aqui, por exemplo, ó, quantitativas. Percepção do mercado é em percentual. Custos operacionais é um percentual, é um valor. Investimento em inovação é um valor. Percepção da marca vai ser dado em função de uma nota de 1 a 10. Então, também é um dado quantitativo. Então, para esse caso aqui, a classificação das variáveis, então, todas são quantitativas. Qualitativas, nenhuma variável é estritamente qualitativa, mas todas têm o quê? Um valor numérico associado, que é o que a gente estudou lá na primeira semana. Análise final. O estudo das variáveis é essencial para a empresa monitorar o progresso estratégico. A percepção da marca pode ser analisada por meio de estatísticas descritivas, que é o que a gente fez aqui, né? Lembra que a gente viu? Tem estatística descritiva e a inferência estatística. A estatística descritiva é justamente essa aqui, né? A gente vai levantar os números e vai apresentar em forma de gráficos, tabelas, né? E a inferência estatística é quando a gente quer saber, por exemplo, com base numa amostra, o que uma população pensa. A gente viu até os exemplos lá das eleições, né? Pesquisa de satisfação, né? Quando em relação a um produto a outro, tudo mais. Vamos ver aqui então o caso 2. A cidade de Nova Esperança implementou um plano de desenvolvimento urbano baseado em planejamento estratégico. Foram definidos os seguintes indicadores de desempenho para medir a efetividade do projeto. Então, estão aqui os seguintes indicadores, né? Tempo médio de deslocamento dos cidadãos em minutos, quantidade de parques urbanos por bairro, índice de qualidade mental, escala de 0 a 100, ambiental, né? Falei ambiental, né? Ixi. Satisfação dos moradores com a mobilidade urbana, né? Ou seja, transporte, ruim, irregular, bom, ótimo, etc. Pergunta: quantas são as variáveis analisadas nesse estudo? Classifique cada variável em quantitativa ou qualitativa. Se houver qualitativas, identifique se são nominais ou ordinais. Que eu estou trazendo vocês uma situação real. E detalhe, e não só da minha disciplina especificamente, eu fui lá, li o material do colega e trouxe para juntar tudo. Então, aqui, você tem essa missão para fazer isso, para fazer esse estudo estatístico, você vai ter que identificar quais são as variáveis, porque a partir das variáveis que você identificar no estudo, é que você vai ver que tipo que instrumento que ferramenta você vai usar para colher os dados. Se você vai fazer uma entrevista, se você vai fazer um Google Forms, um survey, né? Se você vai fazer entrevista em profundidade, né? Então, assim, você pode receber ou querer fazer um estudo para melhorar o seu negócio ou melhorar o negócio da sua empresa,
ou da empresa que você trabalha, só que você precisa entender como as coisas acontecem e o estudo estatístico que traz isso para a gente. Então, aqui a situação semelhante dos outros casos que a gente viu aqui. Então, nós temos uma situação, e aí eu identifiquei aqui as variáveis relacionadas a esse estudo que eu quero fazer, e a partir da identificação das variáveis, eu vou pensar o quê? No melhor instrumento para colher os dados para poder responder ou defender a hipótese que eu quero defender, ok? Então, das variáveis aqui, a gente tem aqui tempo médio de deslocamento, né, é uma variável. Quantidade de parques é outra variável quantitativa também, né? Índice de qualidade ambiental, escala de 0 a 100. E satisfação dos moradores com a mobilidade urbana. Então, identificamos as variáveis, então eu quero classificá-las. Então, aqui, ó, classificação das variáveis quantitativas, tempo médio de deslocamento, quantidade de parques, índice de qualidade ambiental. E a qualitativa, satisfação dos moradores da área urbana. Qualitativas, nominais e ordinais. Então, satisfação dos moradores vai ser o que? Ordinal, né? Ruim, regular, bom ou ótimo. Ou seja, segue uma escala do pior para o melhor. Há uma hierarquia entre essas respostas. Aí eu coloquei aqui uma análise sobre essa pesquisa. Então, esse estudo de caso demonstra a importância de entender diferentes tipos de variáveis para análise estatística no planejamento estratégico. Variáveis quantitativas podem ser usadas para medir o progresso e definir metas. A gente conversou bastante sobre isso já. Enquanto variáveis qualitativas ajudam a interpretar as percepções subjetivas, o que as pessoas entendem, acham sobre determinada situação. Caso 3, que eu acho que é o último. A TecPro, uma empresa de desenvolvimento de software, implementou um novo planejamento estratégico para aumentar sua competitividade. Os principais objetivos são reduzir a taxa do turnover, a taxa qual os colaboradores entram e saem da organização. Então, isso pode ser bom ou ruim para a empresa, né? Que se você tem uma alta rotatividade, pode significar o quê? Que os funcionários não estejam satisfeitos. Ou eu posso ter, por exemplo, um funcionário que adquiriu um conhecimento importante, né, para poder empregar no processo e ele sai logo, né, porque vem lá um headhunter contratar aquele cara. Então, assim, isso é importante para a gestão, né, você entender, né, essa taxa, né, de rotatividade, porque não é bom a empresa ter uma rotatividade grande de funcionários, porque você acaba não estabelecendo uma cultura, né, uma coisa mais homogênea em termos de processo de administração. Mas isso aí vocês vão aprender com o professor de administração, tá? Estou só quicando uma bola aqui para ele. Mas então, reduzir a taxa de turnover, ou seja, de rotatividade, de 15% para 25%, né, aliás, 25% para 15%. Aumentar a produtividade das equipes em 10% no primeiro ano. Elevar o índice de satisfação dos clientes de 7,2 para 8,5. Veja, não está pensando nem em 10, né? A gente está sendo humilde. Vamos tentar levar pelo menos até o 8,5. Depois do 8,5 a gente tenta levar para 9 ou chegar ao 10, tá? Mas tudo tem que ser o quê, pessoal? Um planejamento. A gente tem que ser, o que a gente planejar tem que ser execuível, né? Aqui ele está falando que quer fazer isso, ele vai ser insatisfação num determinado período. Então vamos tentar ajustar aos poucos até que chegar aos 10. Expandir a base de clientes passando de 5 para 7.500 nos próximos 3 anos e investir 5% da receita em pesquisa e inovação. Muito bem. Após um ano de implementação, a empresa coletou os seguintes dados. A taxa de turnover reduziu para 20%, ele quer fazer isso em 2 anos, está indo bem, né? Eu acredito. Ele quer reduzir para 15% em 2 anos. No primeiro ano já reduziu para 20%, está interessante. Pode ser que chegue, né? 5% ao ano, quem sabe, né? Produtividade das equipes aumentou em 6%. Ele queria 10%, aumentou em 6%, então 60% do que ele esperava. O insatisfação dos clientes chegou a 7,8%. Subiu, né? Mas não chegou. Ficou ali meio, mais ou menos no meio ali, né? Vamos falar assim. Base de clientes alcançou 6.200. Teve um aumento interessante, né? Foi de 5 para 6.200. Mas veja, é o final do primeiro ano e ele quer 7.500 para o próximo triênio, ou seja, daqui a 3 anos. Então, eu acredito que esse aumento aqui foi bem considerável. Os investimentos em inovação foram mantidos em 4,5%, ou seja, investiu um pouco abaixo do que esperava em tecnologia e pesquisa e inovação, tá? Então, com base nisso aqui,
Vamos classificar cada um dos dados como variável qual e quant. Segunda pergunta, qual a maneira de visualizar os dados coletados para medir o progresso da empresa? Explica a sua escolha. Então, de que forma? Lembra que a gente já estudou, né, lá no primeiro encontro. A gente identifica as variáveis, né? Aí, em função disso, a gente escolhe o método de coleta de dados, faz o tratamento desses dados e transforma o quê? Num gráfico, numa tabela. Então, a gente vai o quê? Apresentar de uma forma, da melhor forma que eu queira informar aquele estudo, o resultado daquele estudo. Então, você pode achar, até comentamos isso em aula, né? Eu posso achar que um gráfico de pizza seja mais interessante para eu mostrar o resultado desse estudo que uma tabela ou um gráfico de colunas, né? Está perguntando qual a melhor forma de ser visualizado e, considerando os dados apresentados, quais tendências podem ser observadas. Na verdade, a gente já comentou algumas aqui. Então, aqui é o que é turnover, né? Um turnover alto pode indicar problema de satisfação dos funcionários, falha na gestão e cultura organizacional inadequada. Hein? Classificação das variáveis quantitativas. O turnover, produtividade, satisfação do cliente, base... Na verdade, todas, né? Então, nenhuma vai ser qualitativa porque não tem nada numérico aqui. Aliás, não tem nada que não seja numérico, né? Então, a gente vai ter mais o que? Uma estatística descritiva relacionada aos dados coletados. Tá? Visualização dos dados. Aqui uma sugestão, tá, pessoal? Que é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é uma resposta que eu acho interessante para esse caso. Eu montei o caso e fiz a resposta. Mas a forma de apresentar os dados vai depender de você que está fazendo, do público que você tem e de eles entenderem o que você está querendo passar. Né? É importante também. Então, você tem um público que, de repente, o gráfico de pizza eles conseguem perceber melhor do que uma tabela cheia de números. Mas, de repente, você pode ter um público de diretores, gestores, que gostam de ver tabela, gostam de ver número. Então, percebeu? Então, é você que vai identificar, de acordo com o que você vai apresentar, porque você vai ter que ter influência de convencer aquelas pessoas do resultado da sua pesquisa. Nesse caso aqui, eu achei isso aqui. Para comparar o antes e depois, um gráfico de colunas pode mostrar a evolução das variáveis quantitativas. Então, aquele gráfico de colunas que a gente mostrou, né? Não sei se vocês já viram, né, em revista e jornal, às vezes tem um gráfico de coluna numa situação e outra, e bota um coladinho no outro assim, para você ver o antes e o depois, né? Para analisar a tendência ao longo do tempo, o gráfico de linha, né, ajudaria a visualizar as mudanças do turnover e de satisfação dos clientes. Então, para essa situação aqui, né, o turnover e a satisfação dos clientes, talvez o gráfico de linha fosse mais interessante. Que aí você consegue ver aquela linha que sobe, desce, você poderia ver uma tendência no tempo. Então, perceberam? O antes e o depois vai mostrar uma situação que acontece, né, em relação a tempo. Mas você também, talvez, dependendo do que você queira mostrar, talvez o gráfico de linha ele possa mostrar essa evolução melhor. E a tabela comparativa pode sintetizar as metas e os resultados alcançados. Então, assim, para cada situação, né, você pode ter um tipo de gráfico ou uma tabela que melhor represente o que você está querendo mostrar. Né? Aqui são sugestões que eu acredito que seria interessante para esse caso. Tá? Ninguém precisa concordar 100%. A 3, considerando os dados apresentados, quais tendências podem ser observadas? As tendências, aliás, quando eu fui lendo ali, a gente já foi comentando, né? O turnover reduziu, mas não atingiu a meta. É interessante, né? A produtividade e satisfação do cliente estão melhorando, mas ainda não chegaram aos objetivos finais. O crescimento da base de clientes está em progresso, mas precisa acelerar a atingir a meta. Como particularmente eu falei, eu acho que foi um aumento interessante, porque a previsão é para 3 anos, não é isso? Pô, em um ano ele já avançou bastante. Investimento em inovação ficou abaixo do planejado, que pode afetar o quê? Resultados futuros, né? Você tem que pensar o seguinte: é uma empresa de tecnologia, é isso? E a tecnologia vive de quê, pessoal? A empresa de tecnologia vive de quê? De tecnologia, né? De pesquisa e inovação. Então, se você tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, uma empresa como a Microsoft, né? Sei lá, a Apple, são empresas de tecnologia. Se ali não tem investimento em tecnologia para descobrir novas ferramentas, né, para o smartphone,
que vai acontecer? Por exemplo, a Nokia não pensou nisso lá atrás, né? Não sei, aqui tem muita gente nova, né? Mas, pô, no início dos anos 2000, você só via Nokia. Você não ouvia falar em Samsung, né? Em smartphone da Apple. Você via muito falar em Nokia, mas a Nokia não investiu, né? Quem quiser estudar os cases, né, de negócio, podem pegar o caso da Nokia, vocês vão ver. Uma das coisas que eles não fizeram foi o quê? Investir em ciência, né? Desculpa, investimento em inovação. Então, aqui, essa análise que eu estou fazendo aqui, com base nas informações obtidas, eu estou fazendo considerando o quê? Que é uma empresa de tecnologia. Talvez se fosse um supermercado, um atacadista, não sei se o investimento em tecnologia, né, em inovação seria interessante. Né? Eu só tem que vender, os caixas têm que atender bem, perceberam? Então a gente tem que tentar fazer sempre análise aqui, como um todo, análise macro da situação. E aí, conclusão, né? O planejamento estratégico da TecPro trouxe avanços positivos, mas os dados sugerem que ajustes podem ser necessários para atingir todas as metas dentro do prazo estabelecido. A partir de agora, a gente vai estudar medidas de variabilidade, vamos falar sobre variância, sobre desvio padrão, sobre coeficiente de variação e amplitude. Pra vocês terem uma ideia da importância, né, desse assunto, na sequência do que a gente está estudando, ainda há pouco eu estava corrigindo um exercício. Um dos exercícios a gente queria saber, né, qual a melhor média do aluno, né, o aluno tirasse a melhor média, ganharia a bolsa, aquela coisa toda. E aí a gente fez os cálculos da média aritmética simples e viu lá que qual aluno tinha a melhor média para ganhar a bolsa. Mas e se dois alunos tirassem a melhor média, a mesma média? O que ia fazer com a bolsa, lembra? Dividir por dois, né? Fazer um sorteio. Quando isso acontece, o que a gente pode fazer? É tentar identificar quais são os dados mais coerentes em relação àquele conjunto de elementos ali. E para isso a gente utiliza o quê? O desvio padrão, para ver quem tem o maior ou menor desvio padrão. Ou seja, quem tem os dados mais homogêneos, quem tem os dados menos homogêneos em relação a esse conjunto de dados apresentado. Essa figura aqui, ela mostra bem, perdão, essa situação. Imagine aqui no centro, eu tenho aqui uma linha onde eu tenho meus dados, tá, apresentados, são números diversos, e aqui no centro passa a minha média. Então, a medida central aqui é a média aritmética. Quanto mais parecidos, né, os dados forem, quanto mais semelhantes, quanto mais homogêneos, mais eles estarão próximo à média. Então, quanto mais parecidos eles são, quanto mais homogêneos eles são, mais próximos vão estar o quê? Dessa linha central. E quanto mais dispersos eles são, por exemplo, eu posso ter aqui o 10, aqui eu posso ter o 200, aqui eu posso ter o 30, etc. Vou calcular a média. A média vai passar aqui nesse centro. Então, quanto mais dispersos forem, quanto mais distante ou mais diferentes forem esses números, mais eles estarão o quê? Distante da minha média. Então, eu vou dizer que esses dados aqui podem ter grande dispersão, porque eles são muito dispersos. Aqui, por exemplo, como eu falei, aqui pode ser, essa bolinha pode ser a 10, essa aqui pode ser a 20, essa aqui pode ser a 60, essa aqui pode ser a 180. Eu vou somar tudo e vou achar uma média. Imagine o seguinte, eu quero saber a média do salário dos alunos da nossa turma. Porque todos vocês ganham ali em torno de 5 mil. Então tem alguém que ganha 4.500, tem alguém que ganha 5, tem alguém que ganha 5.200, tem alguém que ganha 6, tem outro que ganha 4.750. Então assim, se eu somar todos esses dados e dividir pela quantidade de alunos que tem, eu vou achar uma média muito próximo dos números que eu colhi. Aí seria essa primeira situação aqui, né? Ou seja, há uma pequena dispersão entre os dados que eu colhi, ou seja, vocês todos têm um salário muito parecido, entre 4 e 6 mil, por exemplo. Mas vamos supor que não. Lá na sala tem aqui uma galera que ganha salário mínimo, tem uma galera que já é diretor, já ganha 32, 30 mil. Ou seja, eu vou calcular a média, eu vou somar tudo isso aqui e vou calcular uma média.
Mas o que vai acontecer com esses dados? Eu vou ter uma média aqui central, mas eu vou ter dados que vão estar muito distantes dessa média, né? Ou seja, os dados são muito irregulares para aquilo que eu quero avaliar. Então, assim, quanto mais homogêneo, quanto menor dispersão eu tenho, mais coerente é o quê? É esse conjunto de dados. Então, o que vai ser a variância aqui para a gente? A variância vai ser a distância entre, né, o centro, o elemento central, que vai ser a minha média, né, e o valor desse dado. Então, eu posso ter uma grande ou uma pequena variância. Né? Então, ou seja, a variância vai calcular o quê? O quão distante cada valor do conjunto está o quê? Em relação ao central. Então, esse símbolozinho aqui, né, um símbolo grego, né, significa o quê? Variância. Alguns utilizam esse símbolo também para calcular o desvio padrão. Mas então, ou seja, essa distância entre o centro e o ponto que ele está é que eu chamo de variância. Então, quanto menor é a variância, mais próximo o elemento está do centro, da média. Então, essas figuras aqui mostram bem isso. Qual que tem menor variância? Esse de baixo, né? Ele está mais próximo à média do que esse aqui. Então, esse aqui está mais disperso e esse aqui está menos disperso. Então, existe uma fórmula para calcular essa variância, né? Uma notação matemática para fazer isso. Esse Ezinho aqui significa somatório, né? Então, somatório dos elementos x, o elemento menos a sua média, menos a média do grupo, né? Então, a gente vai ter o somatório de todos os elementos menos a média do grupo elevado ao quadrado sobre o número de elementos. Bom, essa aqui é a fórmula, né, utilizada para isso, mas na nossa vida prática a gente não precisa, né, se matar usando fórmula, porque a gente tem o nosso Excel, que até de graça dá para usar. Mas, né, a gente tem que aprender também, saber que existe uma fórmula para isso. Então, o desvio padrão vai mostrar o quê? O quanto a variação, né, essa dispersão, existe em relação à média, ou seja, o quão afastado aquele ponto está do ponto central. É calculado a partir da variância, então a gente vai calcular essa variância aqui primeiro, né, essa fórmula, e o desvio padrão vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada desse valor aqui, que a gente vai ver depois. Quanto mais próximo de zero for, mais homogêneos os dados são. Então, naquele exemplo que eu dei, né, eu quero saber ali a média salarial de vocês, da nossa turma. Então, assim, se todo mundo ganhar ali entre 4 e 6 mil, a gente vai ter uma média muito próximo a esses números. Porque os dados, né, estão muito próximos da média, são muito homogêneos, são muito parecidos. É 4.500, 4.800, 5.200 e tal. Mas se eu tiver ali colegas que alguns ganham salário mínimo, outros ganham 30 mil, uns ganham 7, não sei o quê. Ou seja, os dados vão estar o quê? Muito afastados quando eu calcular a média. Então significa o quê? Que eu vou ter um desvio padrão maior. Então, quanto mais próximo os números são, mais parecidos são, mais semelhantes eles são, mais próximos eles estarão o quê? Do centro, da média. Essa é a fórmula do desvio padrão. Na verdade, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, aquela variância seria a fórmula. Você calcula a variância, aí quando você acha o valor da variância, você acha a raiz quadrada dessa variância. E aí a calculadora faz isso para a gente, evidentemente. Né? Então aqui o símbolo, né, o S significa somatório, né, e tudo mais. Isso aqui a gente já conversou. Bom, vamos ver então aqui, coloquei aqui uma situação prática para vocês entenderem o desvio padrão e a variância. Olhando para esses prédios, vocês acham que o desvio padrão seria pequeno ou grande? Eu tenho um prédio de 800, tenho um prédio de 300, tenho dois ali que em 460, ou seja, eu tenho dados, se eu calcular a média disso aí, eles vão estar bem dispersos, né? Então aqui, se eu quero calcular o desvio padrão, lembra, o desvio padrão não é o dado em relação à média, ao centro. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o quê? É a média aritmética desses valores. O que é média aritmética? Já aprendemos, né, lá na outra aula. O que eu vou fazer? Vou somar. Esse aqui a gente viu que é o símbolozinho da média, o x cortado em cima. Vou somar os elementos, são 4. Então, o x1 mais x2 até x4 dividido por 4. Então, vou somar o 460, 800, 300. Então, a minha média aritmética aqui é de 490. Então, se a gente fosse traçar uma linha aqui, tá vendo aqui a setinha passando para lá e para cá?
a minha média estaria um pouquinho aqui, mais ou menos aqui. Então eu teria, por exemplo, o prédio 1 e o prédio 4 muito próximo da média, um desvio padrão menor, e eu teria os outros prédios mais dispersos dessa média. Então, considerando o conjunto, qual seria o desvio padrão desse conjunto de dados? E aí a gente vai, primeiro, né, calcular a média aritmética, já calculou aqui. E aí, para calcular o desvio padrão, primeiro a gente tem que calcular a variância, estão lembrados? Então, a variância vai ser o quê? O somatório, cadê a formulazinha? O somatório do elemento menos a sua média ao quadrado sobre n. Então, vamos ver aqui, a média eu já tenho. Então, eu tenho que calcular a variância. Vamos mostrar o cálculo da variância aqui. A variância, o x1 menos a média, o x1 menos a média, ou seja, o prédio x1 menos a média, o prédio x2 menos a média, por aí vai. Então, x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, e por aí vai. Aí trouxe para cá, né? O primeiro prédio tem 460 metros, menos a média de 490 ao quadrado, mais o segundo prédio tem 800, menos a média ao quadrado, e assim até o final. Aí eu vou desenvolvendo aqui a equação, né? Então, a minha variância vai ser de 35.300 metros quadrados. Mas eu estou calculando a variância porque eu preciso achar o desvio padrão. Então, assim, pessoal, na mão, né, se eu for fazer o cálculo na mão, para achar o desvio padrão, primeiro eu preciso calcular a média, 490, depois eu preciso calcular a variância, que deu 35.300, e depois eu preciso achar o quê? A raiz quadrada dessa variância, que é o desvio padrão. Então, aqui, ó, o desvio padrão vai ser o quê? O quadrado da variância que a gente calculou no slide anterior. O quadrado não, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 35.300, né, metros quadrados, dá 188 metros. Então, o desvio padrão, né, desse conjunto de dados aqui é de em torno de 188 metros. Esse é o valor que a gente identificou aqui. O que a gente faz no Excel? A gente coloca os dados aqui numa coluna, né? Lembra? Um prédio de 460, outro de 300, 800, 300, 400. Aqui, né, por exemplo, se eu quiser calcular a média, a gente vai ver que se eu quiser calcular o desvio padrão direto, eu não preciso no Excel calcular nem a média nem a variância, porque eu acho o desvio padrão direto. Mas, de repente, eu preciso ter o valor da média, por exemplo, e do desvio padrão para fazer alguma análise. A gente vai ver isso depois de um casinho que eu fiz aí. Mas aqui, por exemplo, se eu quiser calcular a média no Excel, basta eu fazer. Eu botei até aqui, né, a fórmula que a gente usa. Então, por exemplo, eu quero calcular a média, quero confirmar se aquilo que está lá no slide está correto. Então, o que eu faço? Eu clico na célula, boto igual, e aí, ó, escrevo média, abro um parênteses, e o que eu faço? Seleciono o que eu quero que ele calcule. Ó, aí ele já marcou tudo aqui para mim. Aí eu tenho que fechar o parênteses aqui e dou Enter. Pronto, ó. Já calculou a média para mim. Ah, eu queria calcular a variância, só para saber qual é a variância. Então, eu vou lá, igual, tá aqui a formulazinha, ó, variância, né? Já apareceu. Aí já abre até uma cortina aqui para mim, que não aparece para vocês. Aí eu dou 2 cliques aqui, ó, cliques, ele já abre o parênteses. Aí o que eu faço? Seleciono essa galera aqui, não, tem que selecionar aqui. Seleciono, né? Aí, filho, selecionei. Seleciono, aí fecho o parênteses e dou Enter. Olha lá, calculou a variância. Mas eu quero o desvio padrão, eu quero saber, eu não quero saber qual a média, eu quero saber o desvio padrão. Igual, tá aqui a fórmula, né? desvpad.p. Aí o que eu faço? Seleciono os dados que eu estou analisando, fecho parênteses e dou Enter. Ali. Isso é um número quebrado, né? Mas aí a gente vai trazer, né? Arredondando aqui, 188. O mais básico do Excel resolve esse problema para gente. Nesse slide aqui eu já estou dando o bizu. Aqui eu estou mostrando para vocês as fórmulas, né, para calcular a média, a variância e o desvio padrão. Se eu quiser achar o desvio padrão direto, eu posso calcular direto ele sem calcular a média e a variância. Mas como eu estou falando dos três, eu estou mostrando no Excel como é que se calcula também.
Bom, o que tem que tomar cuidado então, pessoal, quando a gente quer calcular essas medidas de variabilidade, né? Quer entender como os dados estão mais próximos ou mais distantes desse conjunto. Então, é identificar o tamanho da amostra. As medidas de dispersão podem variar de acordo com o tamanho dessa amostra, né? Então, por isso é importante observar o tamanho dos conjuntos de dados que estão sendo comparados. Valores ausentes podem afetar os cálculos da medida de dispersão, né? Então, antes de fazer essa análise, como eu falei para vocês, né? Eu quero saber lá a média salarial, né, do grupo, alguma coisa assim. Eu posso, de repente, deixar de fora algumas informações, alguns alunos, e isso pode afetar, né, no cálculo do meu desvio padrão e pode afetar a minha análise também. Né? Então é importante não deixar nenhum dado importante de fora do conjunto de dados. Bom, feito o cálculo do desvio padrão, né, seguindo aquela sequência, né, do tema de hoje, a gente pode calcular o coeficiente de variação desse conjunto de dados que a gente avaliou. E eu vou mostrar como se faz isso exatamente com o exemplo dos prédios, tá? Para a gente não fugir dessa linha de raciocínio. Então, o que vai indicar essa medida? Né? O tamanho do desvio padrão em relação à média, o que representa esse desvio padrão em relação à média. Depois a gente vai ver, de acordo com o próximo slide aqui, por exemplo, mostra isso, de acordo com estudos estudiosos sobre estatística, se esse percentual é bom ou ruim. Esse coeficiente vai ser expresso em porcentagem, né? Também é conhecido como desvio padrão relativo. Por que é relativo? Né? Porque está relacionado em percentual. É utilizado para comparar o que? A variabilidade de diferentes conjuntos de dados. Né? Então, ou seja, quanto menor o valor, menor é a variabilidade. Ou seja, quanto menor for esse percentual, lembra a ideia lá das bolinhas em cima da linha? Quanto menor esse percentual, mais próximo os números estão da média e mais homogêneos são os dados, muito parecidos são. Então, aqui, pensando nos prédios, a gente viu que tem um prédio mais alto, um prédio muito mais baixo, outros dois mais parecidos. O coeficiente de variação aqui ficou em 38,37%. Como é que a gente calculou isso aqui? O desvio padrão encontrado, 188, pela média de 190. 38,37%, ou seja, o que nos diz isso? Que esse desvio padrão é 38,37% em relação ao valor da amostra. Mas, tá, tudo bem, 38,37%. É bom ou ruim? O que dizem os estudiosos? Se esse coeficiente estiver menor ou igual a 15%, né, o que significa? Que os dados estão bem próximos uns dos outros, estão bem próximos da média. É como, voltando aqui do assunto da sala de aula, né? É como se a maioria, se não todos, ganhasse ali entre 4 e 5 mil, né? Ou muito próximo ali. Se tiver entre 15 e 30%, entende-se que essa dispersão é média, né? Não é ideal, adequada, né? O ideal é ter sempre uma dispersão pequena, dependendo da análise que você queira fazer, mas se dizem os estudiosos, né, sobre estatística e matemática, que se tiver entre 15% e 30%, é considerado médio. Mas se tiver acima de 38%, indica que há uma grande dispersão e os dados são heterogêneos. O que significa heterogêneos? São diferentes. Né? Homogêneos são parecidos, heterogêneos são diferentes. É o que aconteceu com os prédios. Né? Lembra? Tem um prédio de... Vamos lá, voltando aqui, o prédiozinho aqui. Cadê o danado? Aqui, ó. Eu tenho um prédio de 800, tenho um prédio aqui de 100 alguma coisa, né? Então, ou seja, só visualizando aqui, a gente vê que os dados são mais heterogêneos, são mais diferentes, né, em relação à média. E a gente comprovou isso com os cálculos e com os números. E o cálculo também do índice, né? Vou voltar para cá. Do coeficiente de variação, ele mostra isso para a gente, né? Demonstra que há uma grande dispersão, porque o nosso ficou aqui 38, né, com 37%, está acima de 30%. Então, os números aqui mostram, né, ou confirmam o conceito. Para fechar aqui, o mais simples, de cara dá para entender o que é o que a gente chama de amplitude. O que é amplitude, pessoal? É a diferença entre o menor e o maior valor entre os dados apresentados num conjunto. Então, aqui, por exemplo,
eu tenho valores de multas recebidas pelos funcionários de transporte. Então tem aqui diversos valores. Qual é a amplitude desses valores aqui? Eu tenho 1.500 que é o maior, eu tenho 50 que é o menor. Então a amplitude vai ser o quê? 1.450. Isso vai fornecer o quê? Uma ideia geral da dispersão dos dados, né? Ou seja, é menos precisa que o desvio padrão e a variância, mas você tem uma ideia, dependendo de onde você vai aplicar esse conceito. Por exemplo, quando a gente está lá assistindo o jornal, sempre aparece lá a menina do tempo que fala: temperatura e tal, não sei o quê, no Rio de Janeiro, a máxima é isso. A amplitude térmica, o que é amplitude térmica? Vai ser a variação entre a maior e a menor, de, sei lá, 10 graus. O que isso importa? Pô, na nossa vida cotidiana importa bastante, né? Porque se você tiver num dia uma amplitude térmica que de manhã vai estar 18 graus, ou vai estar, sei lá, você vai amanhecer com 25 graus, e no final da tarde, né, a previsão que caia para 15, você tem uma amplitude térmica muito grande. Ou seja, a temperatura vai cair demais. Isso vai fazer com que você tome a decisão em relação, sei lá, a levar um casaco, né? Ou, de repente, se for um órgão da prefeitura, né, que trata ali das pessoas de rua, né, uma ONG, né, pode levar isso em consideração, porque sabe que ao entardecer, no final do dia, né, vai estar mais frio, então aquelas pessoas podem até morrer em função disso. Então, ou seja, é um dado que pode servir para decisões, como a gente viu, decisões ou previsões, para tomar uma decisão dessa ou de outra natureza, né? Depende muito do que você queira calcular. Mas quando se fala em amplitude é isso, né? Você tem um conjunto de dados e a amplitude vai ser a diferença do menor para o maior. E para interpretar as medidas, né? Então, assim, já conversamos desde o início, né? Se a variabilidade for alta, né? O desvio padrão for muito grande, então o conjunto de dados mais disperso, né? Os valores muito diferentes ali da média. A variabilidade baixa, então a gente vai ter um conjunto de dados muito parecidos, muito homogêneos, né, muito próximo à média. E assim, se todos os dados forem iguais, né, por exemplo, todos os alunos ganham R$ 5.000, todos, sem exceção. Eu tenho desvio padrão? Não. Porque se eu somar todos, vamos supor, eu tenho 10 alunos que ganham 5.000. Aí eu vou somar os 10 alunos, vai dar 50.000, certo? Vou dividir por quanto? Por 10. Qual vai ser a média? 5.000. Então, assim, quando todos os dados são iguais, não há desvio padrão, ou seja, porque nenhum dado vai estar o quê? Distante da média, porque o dado vai ser exatamente onde está a média. Essas medidas de dispersão ajudam a entender como os dados estão distribuídos, identificar os valores incomuns. Para a tomada de decisão, né, quando se busca compreender a viabilidade desses dados, né, as medidas de dispersão vão ser importantes para avaliar os riscos e orientar a tomada de decisão. A gente vai ver depois isso aí em alguns exercícios e casos. Pesquisa e experimentos. As medidas de pressão também são usadas em pesquisas científicas, evidentemente, bastante, inclusive, né? E experimentos para avaliar a confiabilidade das conclusões e resultados obtidos. Bom, então por que é importante, né, entender isso? A interpretação de resultados, o conhecimento dessas medidas vai permitir, né, interpretar esses resultados, né, e avaliar a consistência desses dados, que é importante. Ou seja, quanto mais próximos, quanto mais homogêneos, mais consistentes eles serão. Para análise financeira, né, o mercado financeiro utiliza bastante para avaliar o risco de um investimento, né, ou a volatilidade do mercado. A pesquisa científica também, que eu já comentei. Aí aqui um exemplo, né? Vamos pensar o seguinte: sua equipe de marketing analisou a duração da visita dos usuários de um novo website de e-commerce lançado recentemente. Agora, olha o que a gente está estudando aqui. O desvio padrão da duração da visita foi consideravelmente alto. Não vou nem continuar aqui. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Estamos analisando o quê? A duração da visita de usuários no novo website, tá? De e-commerce. E aí o desvio padrão de duração da visita foi considerado alto. O que significa isso? O que a gente está avaliando aqui, pessoal? Ó, a duração da visita de usuários de um novo website. O que ele fez? Né? Ele quer avaliar isso. Então, ele vai colher dados. Né? Para fazer um estudo estatístico, para poder calcular o desvio padrão, eu vou colher dados.
Então ele vai colher o quê? Tempo, na verdade, o sistema lá, o programa, ele dá isso pra gente. Ninguém vai ficar que nem um maluco lá contando, né? O pessoal de TI sabe como isso funciona. Então eu vou ter o quê? Lá a quantidade de usuários que entraram no website, o tempo que cada um ficou, né? E o sistema já calcula a média desse tempo. Só que como houve desvio padrão alto, significa o quê? Que eu vou ter uma média de tempo de visita ao website, uns entram e saem rapidinho, outros entram e fica mais tempo. Então, ou seja, tem muita gente que fica só entra e sai, tem muita gente que fica mais tempo. Não tem, assim, a maioria não fica num tempo mais próximo, né? Ou seja, entra, visita, compra e sai, entendeu? É essa a ideia que a gente tem aqui. Uns ficam, como a Nájila falou, uns entram e saem, outros entram e não gostam, de repente não gostaram do layout. Ou seja, isso afasta o cliente de querer comprar se tiver uma dificuldade no próprio layout do site. Então, olha como um estudo estatístico vai gerando diversos insights para a gente tomar decisão, para resolver coisas, para melhorar o processo. Então, qual poderia ser a razão para tal variação durante a visita e como isso poderia impactar nas estratégias de marketing? Então, a Nájila já levantou para a gente aí. Então, o desvio padrão alto de duração indica a grande variação de tempo que os usuários passam no website, né? Isso pode ser devido, sei lá, a diversas razões, né? Diversidade de conteúdo, né? Então, ou seja, o site pode ter várias páginas ou seções, algumas das quais atraem os usuários a permanecerem mais tempo, enquanto outras são rapidamente navegáveis. Usabilidade, então, problemas de uso da página podem fazer com que alguns usuários abandonem o site rapidamente, né? Achei difícil de navegar, achei um saco sair logo. E outros tentem navegar apesar dos problemas. No caso, eu que sou curioso, né? Eu tento achar o que eu quero, saio dali, né, pé da vida e não comprei nada, né, por exemplo. Público-alvo, né? Pode ser que o site atraia uma ampla gama de público, desde visitantes casuais a usuários sérios, né, levando à variação do tempo de permanência, né? Para uma estratégia de marketing digital eficaz, vamos falar assim, é essencial o quê? Entender as razões por trás desse desvio padrão alto. Por quê que algumas pessoas ficam um pouquinho, por que outras pessoas ficam muito? A gente quer entender por quê? Porque a gente precisa que eles fiquem, eles entrem, visitem e comprem. Então eu tenho que criar, né, uma experiência de navegação que a pessoa goste, sinta prazer em navegar e vá comprar a coisa, né? Que não fique aborrecido logo que entrar no site e sair, ou achar dificuldade para encontrar alguma coisa, né? Entender o que está por trás, ou seja, uma análise mais aprofundada dos dados, tal como duração da visita por tipo de página ou seção, desculpa, né? Pode oferecer esses insights que a gente está comentando. Se a variação estiver ligada a problemas de usabilidade, correções do design, né, ou interface do usuário podem ser necessárias. Então, se a variação estiver relacionada, por exemplo, ao conteúdo, né, a equipe pode considerar o quê? A criação de caminhos de usuários, né, assim, mais definido, né, ou talvez segmentar o público-alvo de forma mais eficaz, né, de repente com um conteúdo mais personalizado. Bom, então hoje a gente viu ali variáveis quantitativas, depois vimos cálculo de medidas, né, centrais, aí aprendemos a calcular a média, aí hoje a gente viu o desvio padrão, a gente viu que a gente precisa saber da média para entender, né, enfim. Então, como é importante, né, a gente seguir na sequência, fazer uns exercícios, isso vai ajudar bastante. Pessoal, então, agradeço a vocês por estarem aqui nesse encontro de hoje. Eu acho que ele foi bastante produtivo. Fiquem com Deus, fiquem bem e até uma próxima, se Deus quiser.